Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mensagens de Luz, né? Muito especial esse final de semana. Estive em São Paulo ontem, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Bonato, eu sou de Curitiba e eu estive em São Paulo ontem no primeiro Casa de Luz ao vivo, né? Que aconteceu e foi muito legal. Foi um universo, assim, uma atmosfera de muita alegria, de muita força, de muita entrega mesmo. Tava uma energia incrível, né? Para quem ainda é novo no canal ou não assistiu nenhum dos meus vídeos anteriores, o Mensagens de Luz, né? Que é essa série de vídeos que eu faço aqui, é inspirada num outro programa que tem aqui no YouTube, no canal da Luz da Serra, que se chama Casa de Luz, que é criado e apresentado pelo Bruno Gimenez, tá? Então, esse Casa de Luz, né, tá aí há mais de um ano e alguns meses, um ano e 3 meses, né? E eu assisto esse programa toda semana. Ele passa diariamente, né, de segunda a sexta, às 7h50 da manhã, no canal da Luz da Serra. E aí eu comecei a assistir os vídeos do Casa de Luz, e inspirada pelo Bruno, né, pelo próprio Bruno Gimenez, e pelo conteúdo que ele traz, então eu resolvi criar esse canal de vídeos do Mensagens de Luz. E aí nós temos 8 princípios que norteiam o nosso Casa de Luz e também nossas mensagens de luz, né? Consequentemente. Então, o primeiro princípio é elogio e gratidão. O segundo é oração. Terceiro, conexão. Quarto, conversas saudáveis. Quinto, capricho. Sexto, governança. Sétimo, caridade. E oitavo, que é o princípio do estudos. E aí aqui no canal eu faço vídeos falando às vezes desses princípios ou falando de outros temas que acabam envolvendo esses princípios porque eles estão envoltos aí da nossa realidade, da nossa vida, no dia a dia, né? E você vai ver que também eu vou dar uns tapinhos no peito aqui, e também é coisa do Casa de Luz, tem a Hora Master aí também, que é uma terapia a qual eu sou formada também. Mas o Casa de Luz baseia por 2 pilares, né? Que é o método First Wave, que são essas determinações, né? Tem o chá First Wave também, mas essa primeira onda da manhã que a gente usa para ter essas determinações, para elevar a nossa energia e ter esse poder aí para enfrentar o nosso dia a dia de uma maneira mais leve, de uma maneira com uma energia mais alta e com grande potencial aí, não só energético, mas de físico mesmo, né? E espiritual também. E falo para vocês que mudou muito a minha vida. E com certeza, não tenho dúvidas, mudou a vida de muita gente que vem seguindo o Casa de Luz. Eu não acordo nem um dia que eu não faça as determinações, às vezes até mesmo com sono na cama ainda. A hora que eu entendi que eu despertei, eu começo as determinações, às vezes deitada, às vezes eu sento na cama, às vezes vou lá na frente do espelho e faço a determinação, mas são frases que sempre estão comigo. Se eu vejo que durante o dia acontece alguma outra coisa que me desestabiliza, desequilibra, tô lá eu de novo dando os tapinhas no peito ou usando algumas técnicas Aura Master, e para mim faz diferença. E não é só um ritual, né? Ele é um estilo de vida mesmo, né? Então, convido vocês a conhecerem o Casa de Luz e entender um pouco melhor disso que eu tô falando. E hoje, como eu falei, esse final de semana foi muito especial. Eu fui para São Paulo, no Casa de Luz ao vivo. Uma energia sem igual, né? Fiz amizade lá com a Jéssica, que mora lá em São Paulo, que está conhecendo agora o Casa de Luz e o Luz da Serra. Então, muito feliz com essas conexões que a gente faz. E sempre que eu viajo sozinha, gente, nossa, acontece cada história comigo. Eu conto, o pessoal não acredita, assim, porque é, umas coisas totalmente inusitadas, né? E quando a gente viaja sozinho, o que acontece? A gente está mais aberto a conhecer pessoas, porque se a gente viaja, né, de casal ou família, enfim, principalmente com criança, a gente está sempre com a atenção das pessoas que estão viajando com a gente, né? E aí a gente não se abre mesmo, né, para conhecer pessoas novas. E isso, assim, todas as viagens que eu faço sozinha, eu conheço alguém, eu troco contato, a gente começa a se seguir ali, a gente vive um momento mesmo durante a viagem de conhecer um ao outro, de conversar, de imergir na história de vida das pessoas, e é incrível como quando a gente se permite, né, ter essas experiências, a gente aprende muito e também ensina, né,
essa troca é muito, muito legal. Então, eu conheci a Jéssica, a Gé, minha amiga de São Paulo, né? E foi muito legal, assim, fez a minha viagem ser ainda mais especial. E chegando no aeroporto, quando a gente fala essa questão da energia, né? Eu acredito muito na energia, né? Tanto que eu falo disso aqui no canal também. Mas a expectativa positiva, né? De você ir numa viagem, mesmo às vezes, né? Aconteceu uma situação que me estressou muito essa semana, doeu fisicamente esse estresse, posso dizer assim, foi algo que não me deixou bem mesmo, né? E aí essa viagem veio como um presente para mim, de desligar, né? De sair dessa rotina, desse ambiente, né? Que eu tô todos os dias, de ir para outra cidade, de conversar com pessoas diferentes, de conhecer histórias diferentes. Então foi muito histórias inusitadas que depois eu começo a rir sozinha quando eu lembro, assim. E, e eu vejo mesmo a mão de Deus, né? Nesses acontecimentos, porque tudo está previsto por Ele, né? Tudo tem o seu propósito. Então eu acredito muito. Quando eu entrego essa viagem, né? Quando eu entrego os meus passos para Deus, eu sei que Ele vai conduzir de forma perfeita. E aí, quando às vezes eu conto algumas coisas, o pessoal fala, mas Cris, você não teve medo, né? Podia ser alguém agindo de má fé, podia... Só que assim, gente, eu confio tanto, assim, no meu anjo da guarda, mas eu confio tanto nessa questão da energia e da expectativa positiva, que, cara, as coisas boas vão acontecer, sabe? Então, eu não fico assim pensando medo e tal, eu sou muito intuitiva, muito sensitiva nessa questão e eu realmente me abro para essas ocasiões, sabe? E elas vêm até mim de maneira muito natural. Então, são situações onde eu tiro muito aprendizado e busco sempre, né, ter essa troca muito bacana. E uma coisa que aconteceu, que eu fiquei muito feliz na hora que eu cheguei em São Paulo, foi que eu fui só para ficar um dia, então fui com uma bagagem de mão só, não iria despachar. Mas como acho que tem sido hábito em todos os voos, pelo menos as vezes que eu voei ultimamente, mesmo não despachando bagagem, a companhia aérea nos convida a despachar, né, de forma gratuita por conta da lotação da aeronave, para não faltar espaço, não acabar também atrapalhando ali, né, o locomover das pessoas no corredor e também atrasando o voo por conta de achar lugar para guardar a bagagem. E aí então a gente foi convidado a despachar a bagagem, né? E aí quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, né, em São Paulo, eu fui até a esteira indicada para pegar minha bagagem. E aí eu olhei, né, os voos estavam muito movimentados, até tinha esquecido, né, que tá tendo o Lollapalooza. Então, São Paulo, que já é movimentado naturalmente, estava mais movimentado ainda. Então, muita gente, né? Aquele horário de final de tarde, chovendo em São Paulo, aquela muvuca toda. Fui para a esteira buscar minha bagagem e olhei que tinha o meu voo, né? Que era o voo vindo de Curitiba e tinha um voo vindo de Porto Alegre. E nem me toquei, né? Que Bruno mora no sul e poderia estar nesse voo. E quando eu olho para frente, do outro lado da esteira, me deparo com Bruno Gimenez e Aline Schultz, né, que é a esposa do Bruno, e são meus mentores, é um casal que eu amo muito, que eu admiro muito. E eu falei, meu Deus, o Bruno tá aqui. E aí fui lá e tirei foto, pedi, né, licença, não queria incomodar eles também, né, tinha as programações dele, mas pedi licença, tirei foto com eles, né, pude dar um abraço no Bruno, pude agradecer, pude falar que estava lá por causa de luz, e ali eu já ganhei meu final de semana, né, mas tudo que ocorreu depois também foi muito legal. Mas como a gente tá nessa energia boa, faz a diferença e fazem coisas boas acontecerem. As coisas boas vêm até a gente, né? Deus mostra milagres, não porque eu acredito, mas porque eu gosto de presenciá-los. É uma das frases do Caso de Luz, né? E sei que a gente tá nessa energia, eu tô nessa energia aí de animação, de realização com o Caso de Luz, né? Mas foi um evento que também mexeu muito comigo na questão de me deixar muito reflexiva a ponto das minhas decisões, a ponto das minhas escolhas. E uma das primeiras coisas que o Bruno falou foi: qual é o seu ponto de partida?
Qual que é aquele momento que você fala, a partir daqui as coisas têm que mudar? E foi assim uma coisa que me emocionou muito, né? O que foi trabalhado no Caso de Luz, ao vivo ontem. E eu voltei para casa realmente muito pensativa a respeito de muitas coisas. E aí uma das coisas que eu comecei a analisar foi o que me prende, o que me dá medo. E eu gostaria que você também está assistindo esse vídeo, que você possa parar um tempo para pensar quais são os seus medos. O que você gostaria de fazer e você não está fazendo. O porquê que a gente não está fazendo essas coisas. E assim, a sensação de viajar, ainda mais depois do momento de pico de tensão que eu tive muito grande essa semana, e poder viajar sozinha para fazer algo que eu queria muito, me trouxe uma sensação extrema de liberdade. Eu amo viajar. Viajar é uma das minhas paixões. Eu sou formada em turismo, né? Minha formação original é turismo, embora eu trabalhe hoje na área financeira, há praticamente 7 anos na área financeira. E viagem sempre teve nos meus interesses, nas minhas buscas. Para mim, passar uma férias sem fazer uma viagem sequer é como se não tivesse acontecido férias. Porque a viagem, para mim, ela realmente é um momento de energização, de troca de experiência, de aprendizado incrível. Então, a viagem, para mim, é algo essencial. E isso foi bom, essa sensação, essa liberdade que eu senti. Mas, por outro lado, foi algo que me preocupou, porque, nossa, eu meio que caí numa real, assim, sabe? Eu preciso de mais disso. Isso tá me fazendo falta. Como isso é bom e como eu tenho feito pouco. Por que eu não faço mais? Por que isso mudou? Né? Quando mudou? Como que isso aconteceu? Essa sensação, né? E é claro que a gente tem que olhar para o nosso passado com o intuito de aprendizado, sem culpa, se perdoando, aceitando. A gente tem que estar de bem com quem eu fui, com quem eu sou e com quem eu me tornarei. É uma das determinações do nosso método First Wave aí. Mas eu voltei muito reflexiva a ponto das decisões e das ações que eu devo tomar, né? Então eu tive uma percepção, isso me faz sentir que eu preciso tomar uma decisão e que essa decisão vai refletir em ações que eu tenho que fazer. E aí eu gostaria de partilhar sobre o medo com vocês hoje. Eu listei alguns dos meus medos aqui referente a mudanças que eu quero fazer, né? E aí eu convido você também a listar do que você tem medo. Quais são os seus medos, né? E aí hoje eu ouvi um áudio sobre isso, sobre o medo. E o medo, ele é um equívoco, né? Até anotei aqui, o medo é um equívoco e a maioria das coisas que ele traz são tolices. O medo não tem poder de paralisar ninguém, é você que paralisa. Não é o medo que te paralisa, é você mesmo que se paralisa, né? E por trás de todo medo existe uma vontade que foi ignorada. Existe uma vontade ignorada. Por trás de todo medo existe uma vontade ignorada. Toda vez que você, eu, quem quer que seja, se permite ser paralisado por sentir o medo, a gente está ignorando alguma coisa que a gente gostaria de fazer. Alguma vontade nossa, algum desejo nosso está sendo ignorado.
E aí a gente sente o medo, né? O medo ele é uma emoção, ele é algo tão forte, um sentimento tão que ele é físico. A gente sente o medo, a gente fica com a boca seca, a garganta parece que fecha, trava a respiração, o coração acelera, o nosso corpo fica suado, as nossas pernas tremem, o nosso corpo treme, a nossa cabeça dói, a gente reage fisicamente a situações de medo. Mas nós não fomos ensinados a pensar no medo. Nós fomos acostumados a sentir o medo, mas não a pensar sobre ele. E aí, o meu exercício dessa semana vai ser racionalizar, pensar nos meus medos. Eu listei os meus medos aqui, né? É algo particular, não vou dividir com vocês esses medos hoje, tá? Mas tem a ver com uma decisão que eu gostaria muito de tomar, que eu gostaria muito de ter coragem de tomar e que eu tenho pensado nessa decisão há muito tempo. Há um tempo já. E aí, quando me veio essa coisa do medo de parar de sentir, começar a pensar nele vai ter as respostas. Quando a gente racionalizar, quando a gente pôr no papel os nossos medos, a gente vai começar, e eu já comecei esse exercício hoje, a achar soluções, a resolver esses problemas que a gente mesmo criou com esse medo, que é um equívoco, né? Porque grande parte das coisas que a gente tem medo, elas nem chegam a acontecer. E aí me veio agora aqui uma lembrança que na Bíblia, por 365 vezes, tem a frase: não tenhas medo, não tenha medo. Então, 365 vezes é como se todo dia Deus falasse pra gente: não tenha medo. É como se fosse todos os dias, durante o ano todo, Deus falasse: não tenha medo, não tenha medo. E aí a gente precisa, além dessa percepção do que nos causa medo, ter a coragem, né, de dar esse passo. Uma das coisas que eu acho, que mais admiro, assim, pessoas de sucesso, que eu tenho como exemplos, né, o Bruno e a Paty, do Luz da Serra, é a ideia que eles tiveram, né, eles são pessoas visionárias, né, que criaram em fitoenergética, Aura Master, que falam de conteúdos voltados à espiritualidade, que é uma coisa que a gente sabe que tem muito preconceito, tem muita ignorância mesmo, né, com relação a esse tema, e com certeza eles já foram muito criticados e são com certeza até hoje, né, só eles sabem o que eles passaram para chegar onde eles estão. Mas eles tiveram coragem, eles pensaram numa ideia, eles seguiram essa ideia, eles seguiram esse propósito que a gente chama, né? Eles falam propósito inabalável, foi um propósito inabalável deles. E assim, é impossível que a gente não sinta medo, né? O medo ele era também uma forma de proteção, de sobrevivência, entendemos isso fisicamente, né? Ele é uma proteção. Mas a gente precisa racionalizar isso. Não deixar que isso seja tão emocional, tão sentimento. E que a gente comece a pensar nos nossos medos, do porquê que a gente sente aquilo. E que medo que a gente tem e como que a gente resolve aquele medo. A dar respostas, criar soluções. Para que a gente possa, de fato, ser tudo que a gente nasceu para ser. Porque eu falo por mim, eu não sou ainda tudo que eu nasci para ser. E eu quero muito ser. E eu sei que eu tô no caminho. E esse caminho, ele não é um caminho fácil. Mas ele não tem que ser fácil. Ele tem que ser feito. E aí entra o nosso princípio número 6, que é o princípio da governança. Que acredito que é um dos mais difíceis, junto com o 4, que é o conversas saudáveis, de você estar firme nesse propósito, né?
Conversa saudável é difícil porque a gente acaba vendo alguém vir reclamar pra gente, alguém vir falar alguma coisa e a gente acaba não sabendo lidar com aquilo e aquilo nos afeta, ou a gente se pega falando mal de alguém ou reclamando, né? Que é uma coisa que a gente sabe que faz mal quando a gente começa a estudar essas coisas de espiritualidade, como reclamar faz mal. E aí a conversa saudável pega. Mas também a governança. A governança da gente ter esse propósito inabalável e fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Isso é governança, né? Então, meu convite para você essa semana é: pense nos seus medos. Pare de só sentir o medo. Pare de sentir o medo e comece a pensar nos seus medos. Vamos fazer esse exercício juntos? Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Espero que essa mensagem de luz chegue até o seu coração e possa iluminar a sua vida e a sua semana, tá bom? Obrigada. Beijo, tchau.